Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, do livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11 ao verso 23. Amados, nós vivemos um tempo de uma carência de amizade. Quem aqui, só para fazer uma análise, quem aqui tem amigo, mas amigo, amiga mesmo, mas amigo daquele que você abre o coração e conta segredo para ele que ninguém sabe? Quem aqui tem? Tá, depois eu vou anotar o nome de vocês, vou querer saber quem são esses amigos, eu quero conversar com eles a respeito da tua vida. Eu quero ver se eles são amigos mesmo. Na verdade, irmãos, nós vivemos um tempo de poucos amigos. Na verdade, poucos amigos. E muitas vezes a gente acaba confiando em amigos e acaba se frustrando. Na verdade, nós vivemos em um tempo em que a palavra de Deus diz, lá em Jeremias, diz: maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em pessoas, e isso acaba fechando o nosso coração. Em parte isso não é ruim, em parte isso não é bom. Não sei se você me entende. Na verdade, há uma necessidade. Tem pessoas que têm necessidade de ter amizade. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não sei se eu saberia contar quem são meus amigos. Amigos mesmo. Amigos de compartilhar, até pelo fato que eu sou uma pessoa que pouco compartilha a minha vida. Eu aprendi a fazer de Deus meu grande amigo, e nele eu choro, nele eu lamento, nele eu coloco a minha esperança, nele eu conto as minhas causas, os meus causos, A ele eu passo as minhas aflições, as minhas necessidades. E assim, a gente vive neste mundo, a gente vive cercado de pessoas, colegas, irmãos em Cristo, pessoas que nos abençoam, pessoas que oram por nós, pessoas que nos sustentam em oração, mas muitas vezes pessoas que não sabem o que vai no fundo da nossa alma. E muitas vezes a gente tem carência disso, tem necessidade disso. E quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma certa amizade com alguém que realmente é autêntico amigo, que dá a vida pelo amigo, a gente sente um pouquinho de, eu não sei se posso dizer essa palavra, mas um ciúmezinho santo. Puxa vida, eu queria ter um amigo assim. Eu queria ter um amigo assim. Eu me lembro uma vez que eu estava num desespero na minha vida, e eu tinha um telefone na cabeceira da minha cama, e eu não sabia o que fazer mais. E assim, que em área ministerial. E eu estava numa luta, e eu falei: eu vou ligar para o pastor fulano, lá de tal. E catei o telefone. Quando catei o telefone, que eu fui para discar um número, pegar o número, o Espírito Santo falou assim para mim: eu não sou o suficiente. Eu coloquei o fone de novo lá e deixei quieto e fui conversar com ele, E realmente eu encontrei suprimento, Eu achei, o hino 73 do cantor cristão diz assim: achei um grande amigo, Jesus, meu bom pastor, que me guarda a cada dia, Então esse é o nosso amigo, e nós queremos fazer dele, meu amigo, o seu amigo, e ele quer ser o nosso amigo, ele fez tudo para isso. Eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus a respeito desta amizade profunda que Moisés tinha com Deus, uma amizade que eu confesso, esse texto já desde o começo da semana vem batendo no meu coração, eu vim lendo, compartilhei com algum irmão, e vem, esse texto sempre me inquieta, porque Moisés me inquieta. O relacionamento de Moisés com Deus me irrita. Fala, esse cara era bom demais, o que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Eu confesso que eu fico meio irritado com esse Moisés. E desde o começo da semana eu estou intrigado com esse texto, que é um texto que já fala comigo há muito tempo. E eu vim orando, e eu lutando por uma palavra para hoje à noite, Eu queria trazer uma palavra para os irmãos. Eu vim, e ontem fiquei à tarde em casa, busquei, li a Bíblia, orei, nada. Quando foi hoje de manhã, o Senhor falou assim: eu já te dei a palavra, o que você está pedindo? Eu falei: mas é para eu falar sobre isso? É para você falar sobre isso, sobre essa amizade que eu quero ter com o meu povo. Amém? Você encontrou Êxodo 33:11? Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, cara a cara, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes,
fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. O amigo conhece o amigo pelo nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça, que somos agradáveis diante dos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura se andares conosco de maneira que somos separados, ou o teu povo de todos os povos da terra? É a presença de Deus que caracteriza a amizade, a presença do amigo que caracteriza que é amigo. Disse o Senhor, verso 17 a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Novamente o Senhor fazendo Moisés lembrar disso. Então ele disse, rogo-te, Moisés quis mais além, um passinho na frente, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, do meu lado, eis aqui um lugar do meu lado, e tu estarás sobre a penha, a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, numa fenda da penha, e com a mão cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verás. Tá bom ver o Senhor pelas costas? É suficiente para você? É? Porque pela face a face você vai ver no céu, mas por enquanto você vai ver pelas costas. Mas se você vê o Senhor passando pelas costas, eu creio que você já vai ser totalmente abalado pela glória do Senhor. Nós vemos esta forma, amados, que Moisés se relacionava com Deus. Moisés era realmente amigo de Deus. Ele conversava com Deus face a face, não via a face de Deus, mas ele conversava com Moisés, ele ouvia audivelmente a voz de Deus, ouvia através dos seus ouvidos físicos, certo? E a Bíblia diz que assim como um amigo conversava com seu amigo, Deus conversava com Moisés e Moisés conversava com Deus. E quando nós olhamos para esse tipo de relacionamento com Deus, quem tem sede, desejo e vontade de viver um relacionamento com Deus, sente atraído por isso. Eu sinto atraído por isso. Alguém que o próprio Deus o considera como amigo. Deus algum dia já te chamou de amigo comigo, né? Muitas vezes nós somos chamados de filhos. Filho é uma consequência, né? Você ser filho do teu pai é uma consequência. Agora, você ser amigo do seu pai é uma escolha, certo? É uma escolha tanto do filho como do pai. É diferente isso. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer nos levar mais. E muitas vezes nós nos gloriamos por sermos filhos, e nós temos que nos gloriar por isso, porque através da glória do sacrifício de Jesus é o nosso ato de gloriar-se na cruz de Cristo. Temos que nos gloriar com isso, mas não podemos apenas nos satisfazer em sermos filhos, herdeiros de Deus. Nós somos, enquanto vivemos nesta terra, nós vamos viver esta amizade com Deus. É esta amizade com Deus que atrai a presença do Senhor. É esta amizade de Deus que caracteriza a presença dele conosco. E a presença dele que a palavra de Deus diz, e Deus disse a Moisés que dá descanso. É essa presença que nos livra das aflições. É essa presença que nos livra do cansaço desta terra e deste mundo. É essa presença que nos dá força e ânimo para vencer. É essa presença que nos estabelece em uma forma de viver a agradar a Deus através dos nossos atos, palavras e pensamentos. É a presença de Deus que nos preenche de
tal forma que nós não queremos mais nada neste mundo, a não ser a presença do Senhor, a não ser a glória do Senhor. Então é essa presença que nos livra de cair em pecado. Porque quando você tem algo gostoso e saboroso, que você está se deliciando de algo realmente que satisfaz o teu prazer, e alguém oferece algo inferior, você rejeita. Você rejeita. Por quê? Porque você tem o melhor. E a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em você. E você precisa viver de forma a ser atraído por essa glória, por essa presença do Senhor. Porque as pessoas hoje muitas vezes se dizem cristãos, mas vivem uma vida frustrada, decadente, porque não tem prazer na presença do Senhor, não tem prazer na glória do Senhor, não tem prazer nessa amizade com Deus, não vive isso a cada momento, a cada segundo da sua vida. E Moisés era um homem a quem o próprio Deus o considerava como amigo. Moisés, não era o caso de Moisés considerar Deus amigo, Moisés considerava Deus amigo. Mas Deus considerava Moisés como amigo. Como Deus te considera? Como Deus tem nos considerado? Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para mim, para você, como Ele nos trata? Apenas filhos ou amigo? Qual era o segredo de Moisés? Eu quero citar algumas coisas de Moisés aqui. Qual era o segredo de Moisés que diferenciava entre todos os judeus? Porque Moisés era diferente dos judeus. E no relacionamento com Deus, Deus falava face a face com Moisés. Com o povo, Deus não falava face a face. Deus usava Moisés para falar com o povo. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Então o relacionamento de Moisés com Deus era um relacionamento totalmente à parte, diferenciado com a nação de Israel. Deus tinha uma forma de tratamento com Moisés de uma forma diferente. E eu quero dizer para você que hoje Deus quer este relacionamento que Ele tinha com Moisés, Ele quer com cada um de nós. Ah, mas Deus tem um relacionamento diferente com o pastor. Não. Quem vai determinar esse tipo de relacionamento somos nós. É cada um de nós, e você vai entender. Primeira coisa, qual a primeira atitude de Moisés que diferenciava Moisés entre toda a nação de Israel no seu relacionamento com Deus? Em primeiro lugar, ele foi chamado por Deus. Eu pergunto, você tem um chamado de Deus? Amém? Você tem um chamado de Deus? Não estou falando para quê? Não estou falando em questão ministerial, não. Você tem um chamado de Deus? Amém? Então, o que diferenciava Moisés é que ele tinha um chamado de Deus, mas ele atendeu esse chamado. O primeiro passo para viver uma amizade, um relacionamento íntimo com Deus, é ter um chamado de Deus e atender esse chamado. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal. E Deus agiu com um amor sobrenatural sobre o mundo. Esse chamado é um chamado para todos. Mas é a minha decisão, o meu posicionamento, o meu atendimento a esse chamado que vai fazer totalmente a diferença. Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual o critério disso? Qual o critério? Se você for olhar para esse texto, você vai ver que Jesus conta uma parábola de um homem que organizou uma festa. Ele mandou chamar os convidados. Os convidados não vieram. Ele mandou então os seus servos sair pelas ruas, pelos valados, pelos becos, pelas encruzilhadas, pelos bairros, e trazer todos que pudessem trazer. E os seus servos foram e encheu a casa, diz que as casas estavam repletas. E aí o Senhor da festa entra no meio, é intrigante essa parábola. É intrigante, parece assim uma atitude meio disforme de Deus, uma atitude com falta de amor, mas ela traz uma lição profunda, não é falta de amor não, e você vai entender isso. E o Senhor entra no meio dessa festa e encontra alguém, daqueles que foram chamados, não dos convidados. Os convidados ficaram de fora, eles não aceitaram o convite. Daqueles que foram chamados, um que não vestia traje nupcial, que não estava com veste de núpcia. O Senhor da casa manda tirar este para fora, amarrar e jogar nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E aí Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí nós vamos entender bem isso, neste texto, dessa condição de ser Moisés chamado e Moisés aceitar o chamado. Porque muitas vezes o Senhor nos chama, e muitas vezes nós atendemos o chamado do Senhor, mas nós não vestimos a camisa
do Senhor. Nós não assumimos isso para a nossa vida. Nós não assumimos o compromisso de Deus conosco. Ora, quando você é convidado para uma festa de casamento, como que você vai vestido? Como os irmãos estavam vestidos lá no Mariá, na piscina quente? É assim que vai? Não. Né? Quando alguém vai no Mariá, na piscina quente, ele vai de terno, gravata, borboleta, smoke, e vai lá na piscina quente. Ele nem aguenta ficar naquele ambiente, aquele lá é tão quente que aquece até o ar em volta. Quando nós nos adequamos ao ambiente, quando nós vamos ao ambiente, nós adequamos ao ambiente. Se eu sou chamado por Deus e aceito esse chamado, eu tenho que vestir a condição de Deus, eu tenho que vestir a forma de Deus, eu tenho que vestir o jeito de Deus, eu tenho que vestir aquilo que Deus tem para mim. Os irmãos já ouviram esse negócio, fulano vestiu a camisa, ele assumiu a posição dele, ele assumiu o lugar dele, ele tomou o lugar dele. Moisés vestiu a camisa. Quando Deus chama Moisés, Moisés larga tudo e vai fazer algo. Senhor, não entro no critério aqui se for por pressão, sem pressão, por vontade, sem vontade, ou por obrigação, por determinação, ou por obediência, não importa, mas ele foi, e ele vestiu a roupagem, ele aceitou o chamado de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas, Deus chama a todos. A resposta está em mim, a resposta está em você. Porque eu não consigo, Deus não me abençoe, é isso, eu estou preso nisso. O problema é seu, meu amado, porque Deus te chamou assim como Ele me chamou. Nós viemos para o culto hoje, você veio para o culto hoje. Muitos vão sair abençoados aqui, e alguns vão sair, não valeu nada o culto para mim. Por quê? A condição tua, a tua disposição a Deus, a tua entrega ao Senhor é a proporção da ação de Deus. Tem pessoas que ficam garimpando as coisas de Deus, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Não é assim. Ou eu visto a camisa e assumo que é de Deus para mim, ou eu arranco a camisa ou eu sou considerado como aquele homem na parábola, seja amarrado e lançado nas trevas exteriores. Estava na festa, atendeu o chamado, mas não serviu, não passou na escolha, porque não vestiu o propósito, não vestiu a camisa. Caminhar em Deus e ser amigo de Deus, o primeiro passo consiste em ser chamado e atender ao chamado. Chamado você é, todo mundo é chamado por Deus. O Senhor está batendo na porta de todos. Agora quem abre a porta não são todos. João diz, veio para os seus e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus que creem no seu nome. Aos que creem, então tem os que não creem, tem os que recebem, tem os que não recebem. Jesus morreu por todos, mas nem todos recebem, nem todos aceitam, nem todos se entregam, nem todos permitem o manifestar o agir de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Primeiro passo, atenda esse chamado. Mas quando alguém se dispõe ao chamado de Deus, esse Deus escolhe, e esse deu o primeiro passo a ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus, o primeiro passo a ser amigo de Deus é entregar-se ao chamado. Diga comigo, o primeiro passo para ser amigo de Deus é me entregar ao chamado de Deus. O segundo passo, quem chama e se entrega, confia integralmente na soberania de Deus. O que é soberania de Deus? É a condição do estado divino de alta suficiência, de alto poder e de autoridade, de fazer o que bem entende sem dar satisfação a ninguém. Isso é soberania. Salmo 24 diz que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que Ele tem prazer. E daí? Mas e se eu não tenho prazer naquilo que Ele vai fazer? Problema seu, problema meu, problema nosso. Porque Ele faz tudo o que Ele tem prazer. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu não enxergo prazer naquilo que Deus faz, é porque a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Quando a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, eu nem prazer tenho, eu tenho tranquilidade, descanso,
E a minha alegria e prazer é ver a vontade de Deus se cumprir. A minha alegria e o meu prazer é ver a vontade de Deus se realizar. Nós estamos nas iminências de uma eleição, né? Como que você vai ficar depois da eleição? Triste ou feliz? Complicado, né? Complicado. E se a vontade de Deus não for a minha? Se a vontade de Deus não for a sua? Né? E se Deus achar que o Brasil ainda está incrédulo e se apanhar um pouco? Precisa descer um pouquinho mais para o povo acordar e orar mais, né? Pois é, a nação de Israel, o povo judeu, se você estudar a história de Israel, você vai ver o quanto esse povo sofreu, né? O quanto esse povo sofreu, desde os primórdios da história. Já logo no início da história de Israel, o povo já ficou 400 anos escravos do Egito, e depois veio uma sequência, né? E os últimos dados que nós tivemos da história de Israel, o que foi? Lembra de Adolf Hitler? O Holocausto, né? A matança de judeus, o sacrifício de judeus. O povo de Israel passou por isso. E aonde está Israel hoje? Né? Uma nação geograficamente zero, né? Uma nação em questão de privilégio de terra zero. Eu fico às vezes imaginando se Israel fosse numa partezinha do Brasil, né? Meu Deus, Israel já tinha tomado conta do mundo. Aquela terra só tem deserto, não tem nada. Você vê a potência daquele povo lá. O dinheiro que corre ali não sai, não sei de onde sai aqui. E o Brasil com tantas bênçãos, né? Israel, a nação de Israel é menor que o estado de Sergipe. Eu acho que é isso. É menor que o estado de Sergipe. Está de um país, uma naçãozinha pequena, com 100 e poucos quilômetros de norte a sul e de 70 quilômetros de leste a oeste. Você já andou pela nação de Israel todinha. Um povo com autoridade e poder, por quê? Porque é a nação de Deus. E aonde Deus permitiu que Israel passasse? E aonde Deus permitirá que Israel ainda irá passar? Mas é a nação de Deus. Deus tem o controle. Eu preciso crer e entender e aceitar a soberania de Deus, a vontade de Deus. Muitas vezes Deus quer tratar as coisas e nós ficamos revidando. Deus está tratando comigo, eu estou expulsando, dizendo que é o diabo. Sai demônio, sai capeta. Mas Deus tratando. Eu preciso crer e aceitar a soberania de Deus. E outra coisa que Moisés agradava a Deus é que Moisés descansava na soberania de Deus, na vontade de Deus. Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele não questionava por quê, ele falava: mas Senhor, o que vai acontecer? E depois? O problema não é meu, o problema é de Deus. O problema não é seu, o problema é de Deus. Se Deus te manda, se Deus te direciona, o problema é dele, ele é responsável pela sua vida. E lembre-se que a vontade dele é boa e agradável. Fechou, né? Você crê nisso? Amém. Isso agrada a Deus. Quando ele encontra alguém que crê e confia dessa forma, ele agrada ao Senhor. Essa pessoa descansa no Senhor. Ela não vive atribulada. Moisés esperava no Senhor numa direção, sem se preocupar qual seria o resultado, né? Pois sabia que o Senhor conduziria pela sua vontade, e a vontade de Deus ela é perfeita. Isso é crer e descansar na soberania de Deus. E essa confiança e dependência de Deus é mais um passo de uma amizade com Deus. Diga assim comigo: o segundo passo para ser amigo de Deus, é confiar na soberania de Deus. Ah, pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Ele quer, minha irmã. Ele tem prazer nisso. Ele vai me matar. Ele tem prazer nisso. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus tem prazer na tua morte, é porque você é um santo, uma santa. Porque se Deus tiver prazer na tua morte, é porque você é um ímpio. Porque quando o cristão morre, passa dessa terra, porque a morte do cristão não é o fim. Quando ele deixa de viver nessa terra, é porque ele vai viver com Deus, do ladinho dele. Amém. E quem ama alguém, quem é amigo de alguém, não quer alguém ser alguém do seu lado? Né? Ô fulano, vem aqui na minha casa. Ô fulano, vem aqui na minha casa. Ô fulano, vem aqui na minha casa. Não para com isso. Ele quer você perto dele. Deus fala assim: ô fulano, vem cá na minha casa. Você fala assim: ainda não, Senhor. Vem cá, meu filho. Uma vez
Um tio da Gilmara falou com meu sogro, que meu sogro era surdo, porque Deus chamava e ele não ouvia. Meu sogro passou por 8 acidentes de carro, pôs uma prótese na cabeça do fermo, que ele cortou a cabeça do fermo num acidente, quebrou costela, perfurou 8 acidentes. Pensa num cara bom para acidentar. É ele, porque ele está bem. Passou por 3 cirurgias cardíacas, ponte safena. Os irmãos que eram sadios morreram quase todos. E ele fala. E um dia o irmão dele falou assim: você é surdo? Ele falou assim: eu não. É assim, Deus fala que você não ouve. Ele falou assim: imagina de jeito nenhum, Deus está te chamando faz muito tempo, você não escuta. Ele falou: então eu quero continuar surdo. Quero ver o irmão dele, está com 83 anos. Está cuidando agora da esposa que está com câncer. Um homem de fibra, um homem de valor. Deus tem seus propósitos. Então, a soberania de Deus, quando nós dependemos dela e confiamos nela, isso agrada ao Senhor. E por último, Moisés tinha prazer em Deus. Moisés tinha prazer no Senhor. A preocupação, o desejo de Moisés é que Deus estivesse com ele. Moisés não pede nenhuma outra coisa para Deus. Moisés fala assim: eu quero a tua presença. Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Eu não arredo o pé daqui, parece criança empirrada. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Por quê? Porque ele tinha convicção que a presença do Senhor que daria direção. Ele diz assim: como que os povos verão que nós somos um povo escolhido, se quem nos escolheu não tem prazer de caminhar conosco? Moisés tinha razão. A tua presença será a nossa bandeira, a tua presença será a nossa direção, o nosso guia. A tua presença nos fará descansar, ela nos dará repouso. É aquele negócio, quando você está com medo do ladrão assaltar a tua casa, você contrata um vigia, põe ele lá de sentinela na tua porta, você dorme tranquilo. A presença do protetor, a presença do guardador te dá um descanso. Moisés entendia isso. E Moisés não queria a presença de Deus apenas por satisfação ou por benefício. Moisés não estava preocupado com ele, Moisés estava preocupado com o povo que não era dele, era o povo de Deus. Então, para Moisés, o importante era a presença de Deus com eles, no meio deles. E Deus propôs certa vez: esse povo é muito pecador, não vou caminhar com esse povo, vou mandar um anjo. Ele falou: Senhor, assim não. Foi o Senhor que nos tirou do Egito, é o Senhor que vai acompanhar. Se o Senhor não quiser abençoar esse povo, quer perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida, eu vou para o inferno, mas salva esse povo. O Senhor falou: eu vou mandar para o inferno quem pecar. Não é assim não, mas eu vou então com vocês. Moisés convenceu Deus, Moisés mudou o coração de Deus. Por quê? Porque era amigo de Deus, A palavra de Deus fala de Abraão. Abraão intercede por Ló, e Abraão muda o coração de Deus em relação a Ló e a sua família, lá em Sodoma e Gomorra, porque Abraão era amigo de Deus. O amigo ouve o seu amigo, o amigo atenta ao seu amigo, o amigo dá atenção à necessidade do seu amigo, e Deus quer ser seu amigo, e Deus quer que você seja amigo dele, ou amiga dele. Amém? Esse prazer pela presença de Deus realmente caracterizará esse círculo de amizade entre Deus e o homem, completando e suprindo toda a necessidade humana através da presença de Deus. Deus, quando criou o ser humano, Ele colocou no homem uma parte que chama espírito. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E essa parte espírito no homem, essa parte espiritual no homem, é a parte que existe em cada um de nós para a habitação de Deus. E quem não vive em amizade com Deus, tem essa parte vazia, desocupada na sua vida, nada vai ocupar. Não são coisas, não são vícios, não são atitudes, não são prazeres carnais e humanos que vai ocupar essa parte na vida. O homem vai morrer vazio. Já ouviu alguém dizer assim: eu sinto um vazio no meu coração, no meu peito, eu sinto uma falta de alguma coisa. Sabe quando a pessoa começa a buscar alguma coisa, buscar para suprir aquela falta e não acha? É falta de uma amizade com um ser superior, aquele que te criou, que te ama e fez de tudo para viver e preencher este lugar que se chama Espírito Seu. Ele quer ser teu amigo. Você consegue entender isso? Amém? Quando olhamos assim para esse tipo de relacionamento,
Nós achamos isso impossível, mas não é possível. Deus é tão distante, né? Nós somos tão... Alguém um dia disse para mim assim: você acha que Deus vai se preocupar com o comedor de feijão? Eu falei: vai. Feijão, de arroz, de picanha, de abobrinha, de chuchu, de tudo. Deus se preocupa com qual? Porque Deus não faz exceção de pessoas. Se comer picanha, comer chuchu, para Deus é a mesma coisa, né? E o que Ele ama é a tua alma, é a tua vida, é o teu ser, é você. Não o que você faz, não o que você tem, não o que você possui, não os teus costumes. Deus ama você, e Ele se preocupa com você, e Ele não faz acepção de pessoas. E quando nós olhamos para esse tipo de relacionamento de Moisés com Deus, nós sentimos atraídos por isso. Moisés se destacou entre o povo de Israel pelo seu relacionamento com Deus, que ele tinha com Deus. E muitas vezes nós pensamos que isso é impossível para nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor abriu um caminho. Se você ler, você observar o texto que nós lemos aí, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, verso 18, ele diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe então o Senhor: farei passar toda a minha bondade, versículo 19, diante de ti, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar. Eu arrumei um jeito para você ver minha glória. Deus falou: eu arrumei um jeitinho, vou dar um jeito para você ver minha glória. Eis aqui um lugar, versículo 21. Aonde está esse lugar? Diz Deus: junto de mim, do meu lado, e tu estarás sobre a pedra. Veja bem, quem está sentado à direita de Deus? Jesus. Hã? Jesus. O Filho de Deus. No caso do Velho Testamento, o Filho. No caso do Novo Testamento, Jesus, o homem, o Deus encarnado. E Deus diz assim: eis aqui um lugar, junto de mim, do meu lado, uma penha, uma pedra. Jesus diz assim, que ele era a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Paulo fala lá em Coríntios que a pedra aonde Moisés tocou e verteu água, ela era Cristo, porque ele disse: eu sou a água viva. E Jesus, o Cristo, o Deus Filho, ele descedentou a sua nação lá no deserto. Deus está falando assim: eis aqui o lugar, o meu filho, eu vou colocar você sobre uma pedra, e quando eu passar, eu vou esconder você na fenda. Não é isso que está escrito aí? Na fenda, na brecha, na rachadura da pedra, e vou cobrir com a minha mão, e eu vou passar, e você vai me ver pelas costas, a hora que eu descobrir você com a minha mão. Você consegue traduzir isto no reino espiritual? Este lugar junto a Deus Pai é o Filho. Essa pedra é Cristo, e essa fenda é o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que abriu uma fenda em Cristo, abriu um rasgo em Cristo. Da onde surge a igreja? Lembra quando o soldado chega ao lado de Jesus para quebrar a perna de Jesus quando estava crucificado, e viu Jesus que Jesus já estava morto, não quebrou a perna de Jesus, aonde se cumpre a palavra de Deus que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O soldado cutuca com a lança o lado de Jesus e verte água e sangue. E a palavra de Deus era bem clara, ela diz que a igreja nasce da água e do sangue. O sangue de Jesus que purifica todo o pecado, e a água que representa o batismo, que purifica a igreja das suas ações, que lava a igreja e faz dela uma testemunha viva de Jesus Cristo lá no fundo. Amém. Esse é o lugar onde nós nos escondemos na fenda, e ali nós podemos deslumbrar pelas costas a glória de Deus. Você pode viver isso, meu irmão. Você pode viver isso a cada dia, né? A cada momento. Quando você sente a presença de Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está a cada dia conosco. Mas quando alguém sente a presença de Deus, não é glorioso isso? Agora imagine você visualizar a glória de Deus, né? Quando você visualiza alguma coisa, a pessoa se desmancha, não aguenta.
A presença de Deus é algo tremendo, algo glorioso, mas a palavra de Deus diz que através de Jesus nós podemos chegar a esse tipo de relacionamento. Essa amizade está ao teu alcance, e eu vim nessa noite para dizer isso para você. Deus quer ser seu amigo, Jesus quer ser seu amigo, e essa amizade está ao teu alcance. Você não é diferente de Moisés. Moisés viveu no Velho Testamento, onde havia critérios, normas e determinações. Jesus veio e cumpriu esses critérios, essas normas, essas determinações, e agora Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 15, João 15, anota aí, lê em casa: já vos não chamei servos, escravos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, amigos, porque o amigo porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E através de Jesus Cristo nós podemos ver a glória de Deus, nós podemos vivenciar a glória de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele veio para nos dar essa condição de um relacionamento íntimo com Deus, desta amizade com Deus. É esta a proposta que eu tenho para você nessa noite. Não é uma questão religiosa, não. Eu não vim aqui oferecer igreja, não vim oferecer religião. Religião o mundo está cheio, e tem muitas religiões melhores do que o cristianismo. Tem muitas. Tem umas religiões por aí que o cara tem coragem de encher um copo de bomba e se explodir no meio de um grupo de pessoas. E eu não encontrei nenhum cristão que tenha essa coragem de fazer isso por Jesus. Se explodir, né? Às vezes o outro tem vontade de falar: se exploda, né? Mas ele não tem coragem de se explodir, né? Então eu digo assim, tem muitas religiões melhores que o cristianismo, porque religiões que convencem a pessoa a fazer umas loucuras sem efeito algum. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que Deus quer viver uma amizade com você. Deus quer viver um relacionamento contigo, lá na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, aonde você estiver. Ele quer ajudar quando você estiver chorando, Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Quando você estiver com o fardo pesado: Senhor, eu não sei o que vou fazer nessa situação. Os meus inimigos se levantaram, como Davi, eles se levantaram contra mim, eles querem me engolir vivo, Senhor. Eles estão tentando a minha morte, eles estão pleiteando contra mim, eles estão armando emboscadas contra mim, mas o Senhor vai estar com você. Fala assim: eu sou contigo, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento. Você vai passar por isso e você vai cantar o hino da vitória. E a palavra de Deus diz que aos amigos Ele se manifesta. Se você não viver amizade com Deus, Deus não vai se revelar a você. Aos amigos Ele se manifesta, pois é amado do seu amigo. É por isso que o salmista no Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar quer dizer tenha prazer em Deus, tenha prazer em Deus, tenha prazer em Deus, tenha prazer de viver a amizade, tenha prazer de viver um relacionamento. Eu quero encerrar esta palavra citando João capítulo 14, versículo 21, que são palavras de Jesus, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. A manifestação de Deus através de Jesus Cristo são para os amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ser uma amiga de Jesus? Vai chegar a hora que o diabo vem para cima de vocês e eu falo assim: não toca, essa é minha amiga, esse é meu amigo, se tocar vai se ver comigo. E o diabo sabe quanto pesa a mão de Deus. Vai lá, então deixa quieto. Amigo do Senhor é o que Deus quer que você seja. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos.